Imagine ser filho de alguém muito poderoso na política, mas ao mesmo tempo ser maltratado por essa pessoa. Sua única saída é ganhar dinheiro completando um jogo, mas quando finalmente consegue, você é transmigrado para ele. Agora você deve decidir continuar sendo controlado pelos mais poderosos ou se aliar aos monstros e construir seu próprio reino. A história começa com o protagonista pensando em como seria ganhar 10 bilhões de dólares. Em frente ao computador, ele reflete que, se conseguisse, escaparia dali. O jovem é conhecido por ser filho de um famoso congressista. No entanto, o rapaz precisa fazer de tudo para corresponder à fama do pai. Ele sempre aparece nos noticiários ao lado dele. Na escola, uma aluna abraça o protagonista, deixando-o desconfortável. A menina sussurra que eles deveriam se afastar dali por um tempo. Ao fundo, outros alunos comentam sobre sua inveja por não conseguirem se aproximar da garota. A jovem o leva para um beco e lá, junto com alguns garotos mais velhos, ela questiona por que o protagonista não lhe empresta mais dinheiro. Assustado, Jae-han diz que já lhe emprestou dinheiro na semana passada e que não pode fazer isso de novo. No entanto, um dos garotos o ameaça, dizendo que teria que denunciá-lo por criar um site ilegal. Encurralado, o protagonista diz que eles também são cúmplices. Em tom de brincadeira, a garota afirma que, então, todos teriam que se entregar. Ela diz isso porque sabe que, no final, Jae-han seria o único a sofrer as consequências, com várias manchetes surgindo e colocando a integridade de seu pai em risco. Então, mais uma vez, ela se aproxima, dizendo ao garoto que sabe que ele dará um jeito. Mais tarde, ela vai embora. Ela fica tão brava que chega a bater a porta, mas não esperava que seu pai também estivesse lá. O homem se aproxima como se já soubesse o que seu filho fez. Com uma expressão intimidadora, ele diz ao protagonista para não fazer nada que manche seu nome. Jae-han fica muito assustado e começa a suar frio. Sem resposta, o congressista pergunta por que ele está em silêncio. Tentando agir rapidamente, o menino sorri, dizendo que não o decepcionará. Em resposta, seu pai diz que não há nada que ele possa fazer que o decepcione mais, e ordena ao pobre menino que continue fazendo apenas o que ele manda. Frustrado, o protagonista corre para o seu quarto. Ele se pergunta por que tem que passar por tudo isso. Nesse momento, um gatinho se aproxima, lambendo sua mão. O menino se assusta e puxa a mão. Em sua mesa, o gatinho solta um miado. Jae-han fica feliz ao perceber que seu gatinho se importa com ele. Então, o felino pula em seu colo, fazendo cócegas no menino. Segurando o gatinho, o jovem diz que Ruru é a única que ainda está ao seu lado. De repente, ele percebe uma notificação de um jogo em seu computador. Ele vê que já completou 99 rodadas do jogo e só falta terminar mais uma. No entanto, ele não consegue passar da 100ª rodada, aconteça o que acontecer. Ele sempre termina o jogo. Sem entender, ele se pergunta por que não consegue, mesmo depois de tentar de tudo. Outro jogador em uma transmissão ao vivo também reclama com raiva por não conseguir passar. Enquanto isso, o protagonista assiste. Ele se lembra de que este jogo foi lançado há 1 ano, mas ninguém consegue passar da 100ª onda. Mesmo assim, ele não desistiria de tentar. Ele sabe que sua única chance de escapar desta vida infernal é completando o jogo. Ele tinha uma última esperança: usar a carta de coração de Hazel Drake. Mas, mesmo assim, ele não consegue passar de fase. Perto dele, há uma sacola com itens de supermercado e dentro, um petisco para gatos. Ao tentar alcançar o petisco, o gatinho acidentalmente pisa no celular. Jae-han fica surpreso ao ver a tela ficar vermelha ao selecionar a desmontagem. E ele não consegue acreditar que o que ele desmontou foi o coração de Hazel Drake. Perto dele, há uma sacola com itens de supermercado e dentro dela, um petisco para gatos. Ao tentar alcançar o petisco, o gatinho acidentalmente pisa no celular. Jae-han fica surpreso ao ver a tela ficar vermelha ao selecionar a desmontagem. E ele não consegue acreditar que o que ele desmontou foi o coração de Hazel Drake. Por um tempo, ele fica ali tentando processar o que aconteceu. Isso porque agora ele teria que começar do zero para obter o item novamente. No entanto, ele começa a entrar em pânico ao pensar nisso. De repente, uma nova notificação o alerta sobre um fragmento do coração. Ele não entende, pois isso geralmente não acontece ao desmontar um item. Mas se ele estiver certo, ele poderia fazer algo. Assim, ele aceita o fragmento usando a alma do dragão. E quando uma luz vermelha brilha, ele percebe que essa era a maneira de completar o jogo. Reiniciando usando este novo item. No dia seguinte, ele vai para a escola, como de costume, mas ele aproveita a oportunidade para brincar secretamente no meio de um livro. Ao chegar em casa, continua jogando, e mesmo caminhando, ele faz isso. Não demora muito para completar o 99º nível. Agora, com o fragmento de coração, ele conseguiria completá-lo. O jovem está determinado a ter sucesso desta vez, e então ele clica para iniciar o nível. Lá, ele usa uma cavaleira para derrotar os monstros. Então ele clica, rezando para que funcione, e um raio atinge todas as criaturas. Parece que agora, finalmente, o protagonista terá sucesso. E como esperado, ele alcança a vitória. Muito animado, Jae-han quase pula de alegria. Mas de repente, seu pai abre a porta do quarto com um taco de golfe. Assustado, nosso herói se levanta, pois não parecia uma coisa boa. O velho diz que recebeu uma ligação de colegas de escola que o chantagearam.
ameaçando revelar o erro ilegal de Jehan se ele não pagasse o que pediram. Nosso herói, apavorado, tenta se explicar e pede desculpas, mas o delegado já estava pronto para atacar com aquele porrete. O homem tinha um olhar muito malévolo, enquanto o protagonista apenas gritava de medo. Jehan chorava, incapaz de fazer qualquer coisa. Seu pai usa aquela ferramenta para destruir o celular de Jehan. Após o fim do pesadelo, Jehan se levanta e pergunta se seu pai viu seu gato, Ruru, mas a única resposta que recebe é que não precisa mais do animal. Isso faz a raiva do protagonista aumentar. Diante dele, seu pai questiona por que ele está fazendo aquela cara. E suando de raiva, Jehan pergunta onde está seu gato. Sem demonstrar qualquer emoção, o homem diz que ela estará com a mãe do menino, que já perdeu a vida. O choque é tão grande que ele nem consegue dizer nada. Segurando esta cabeça de Jehan, o delegado diz que o menino só precisa seguir suas ordens. E por fim, ele diz para ele não decepcioná-lo mais. Ele também afirma que acreditava que o menino seria capaz disso. Ainda deitado no chão, o celular o alerta de que completou a missão. Mas agora, Jehan não vê mais sentido em continuar com sua vida. O dispositivo continua falando e agora diz que o convida para o seu mundo. Um raio do céu aparece em seu quarto. E de lá, ele é levado para o castelo do reino do jogo. Assim que ele aparece no meio do palácio, as pessoas já o aguardam. Chamam-no de Cavaleiro Lendário e as pessoas ao redor gritam que ele será o Salvador. Tentando entender, Jehan comenta que suas lágrimas pararam de fluir. Ele sente como se suas emoções tivessem sido reiniciadas. À sua frente está um velho barbudo. É o rei, e ele pergunta se o jovem é de fato o Cavaleiro Lendário. Logo, nosso herói consegue reconhecer o rosto do homem. E ele se lembra do jogo, incluindo os diálogos, que também eram os mesmos. Então, o homem barbudo se apresenta como Rei Baelish Georgia III. Ele explica que este reino está sendo invadido por monstros. Nesse momento, é interrompido por um servo que traz notícias sobre a invasão. Enquanto isso, o protagonista apenas observa sem dizer nada. Ele continua absorvendo todas as cenas. S sobre a invasão. Enquanto isso, o protagonista apenas observa sem dizer nada. Ele continua absorvendo todas as cenas. E tudo condiz exatamente com o jogo que ele estava tentando completar. Voltando a falar, o rei diz que a situação é urgente e ordena que Jehan encontre uma solução rápida. Ele pede ao jovem que se torne o comandante dos cavaleiros para proteger o reino. Levantando-se, Jehan pede que todos ouçam atentamente o que ele está prestes a dizer. O menino ainda está muito abalado e, lembrando-se de momentos com seu gato, diz que ganhar 1 bilhão de varinhas não vale mais nada. As pessoas não entendem e até dizem que ele parece fraco para um cavaleiro. Em resposta, o rei diz que, se ele pudesse cumprir sua missão, concederia ao menino tudo o que ele desejasse. Isso chama a atenção do nosso herói. Ele pergunta se realmente poderia ser alguma coisa, e o homem barbudo diz que não precisa se preocupar. Ele só precisa fazer o que ele ordena. Essa declaração o faz lembrar daquele maldito sujeito que é seu pai. O homem sempre o forçava a seguir ordens para manter sua imagem. E agora, o rei estava fazendo a mesma coisa. Portanto, Jehan imediatamente grita que não fará nada disso. Ao ouvir isso, o rei não gosta e fica em dúvida. Diante de todos os presentes, nosso herói explica sua situação de vida. Ele sempre foi cercado por pessoas egoístas. Todos, incluindo seu próprio pai, tentaram usá-lo para seu próprio benefício. E agora, a mesma coisa estava acontecendo. Este rei só queria ter outro escravo e não aceitaria mais isso. O rei não diz uma palavra, mas claramente não gosta. Enquanto manda todos para o inferno, ele clica na opção para rejeitar a oferta. O servo do rei não consegue acreditar no que acaba de testemunhar. Enquanto isso, a notificação começa a ficar vermelha. Na história do jogo, após um certo tempo, os monstros atacam o reino. E assim, o jogador falha em proteger o reino dos monstros. Ele pensou que este era o fim, mas parece que agora ele ganhou uma nova chance de escolher o que quer. A janela mostra que a facção dos monstros foi desbloqueada para ele. Parado, olhando para ela, Jehan reflete sobre o que isso significa. Poderia ele ser o escolhido para invadir o reino? O rei então diz que escolhas vêm com responsabilidade. Pedindo a todos que ouvissem, ele afirma que o garoto não é mais um cavaleiro lendário. E gritando, ele declara que Jehan agora é um inimigo do reino, colocando todos em perigo. Enquanto isso, nosso herói contempla essa possibilidade. Mas ele deve agir rápido, pois o rei ordenou sua eliminação. Mesmo nessa situação, o protagonista permanece calmo. Ele permanece imóvel enquanto os cavaleiros o cercam. E logo, espadas são apontadas para perto de seu pescoço. Mas ele sabe que encontrará uma saída. Com isso, uma grande luz vermelha emerge em sua direção. O rei, com um olhar furioso, fica confuso. A seleção de Jehan está completa. E com isso, ele ganhou várias habilidades sobre-humanas. Assim, seu objetivo final se torna eliminar todos os humanos. Desta vez, ele lutará ao lado dos monstros, destruindo o reino. O sistema avisa que, se ele for bem-sucedido em sua missão, ganhará um dos itens que existem lá e poderá retornar ao seu mundo original. Isso o lembra da época em que sua mãe lhe trouxe o gatinho. E ele se pergunta se conseguiria retornar àquela época. Voltando à sua situação atual, os soldados comentam sobre a energia estranha. O rei tem certeza de ter visto a forma de um monstro. Aquela criatura era diferente de tudo que ele já tinha visto. Jehan analisou sua nova situação, pois isso não fazia parte do jogo original. Logo, a missão principal aparece, afirmando que ele deve quebrar a defesa e
e atacar os humanos. Apesar de suas missões serem diferentes, nosso herói percebe que ainda está progredindo como no jogo. E se ele seguisse a mesma ordem, um bilhete de invocação aleatório deveria aparecer. Mas o que aparece à sua frente é um ovo. O sistema afirma que o ovo dele é um ovo. O sistema informa que é um ovo aleatório e Gerhan decide chocá-lo. Com isso, outra grande explosão ocorre. As asas do monstro aparecem em meio à poeira. Os soldados percebem que algo foi invocado. Ao ver qual monstro era, o protagonista se surpreende. Logo de início, ele consegue invocar o dragão Resuldrak. Enquanto isso, a criatura começa a se revelar. No entanto, quando aparece completamente, é apenas um bebê dragão. Gerhan percebe que Resuldrak chegou ao nível 1. Além disso, a pequena criatura é muito fofa e até lambe a mão. Esse gesto faz nosso herói se lembrar de seu gatinho, e outra habilidade é concedida a ele, o Olho do Supremo. Essa habilidade permite que ele veja as estatísticas de monstros e itens. Assim que os cavaleiros veem o pequeno monstro, eles se sentem mais aliviados. Portanto, eles decidem que é o momento certo para atacar. Nosso herói ainda não sabe se isso é algo real, mas ele não se importaria. Ele usa seu Olho do Supremo para ver as habilidades do pequeno dragão. Com isso, descobre que ele pode liberar o sopro de um dragão. Logo depois, ele pede ao seu amiguinho para liberar seu poder. Os soldados já estão prontos para atacá-lo. Por alguns segundos, Gerhan pensa que não terá tempo suficiente, mas o que parecia ser apenas uma pequena bola de fogo se transforma em uma explosão massiva, tão grande que elimina todos à sua frente. Ela chega a atravessar o palácio e faz com que destroços caiam sobre a vila. Diante daquele grande buraco feito na parede, nosso herói fica impressionado com a força do pequeno dragão. Os presentes também não conseguem acreditar que aquilo foi feito com um único golpe. Eles se perguntam o que exatamente era aquela criatura que Gerhan invocou. Empolgado, nosso herói reconhece que era muito mais do que ele imaginava. E se tudo continuasse como estava, no final, ele obteria um dos itens de defesa do cavaleiro. Ele não tinha pressa em retornar à sua vida terrível, então daria tudo de si para completar sua missão neste mundo. Então, ele chama a atenção do rei. E olhando diretamente para o homem, ele diz que trará a destruição da humanidade. Ele está muito determinado a alcançar sua recompensa final. Com todo o barulho vindo do palácio, um dos personagens se pergunta o que estava acontecendo lá. E ali perto, um cavaleiro corria o mais rápido que podia, pensando que poderia acabar com tudo ali. O protagonista pede ao dragão para dar outro tiro. Imediatamente, o servo do rei pede para proteger a majestade. Assim, eles formam um escudo com suas armaduras bem à frente. Gerhan aponta para o alvo, enquanto a pequena criatura carrega seu poder. A intenção é que o rei seja destruído imediatamente. Enquanto isso, o cavaleiro atrasado está quase lá. Os outros soldados continuam fazendo sua parte com a barreira, e nosso herói apenas espera o dragão terminar de carregar seu fogo. Quando ele finalmente libera o poder, o cavaleiro chega. O homem fica feliz em saber que o rei ainda está seguro. E aqueles ao seu redor se sentem aliviados, pois não houve explosão. Olhando para seu novo amigo, Gerhan percebe que algo deu errado. Parece que até o sopro do dragão precisava de mana suficiente para ser gerado. É por isso que, quando a criatura foi atacar, apenas um pequeno jato de fogo saiu. Tão pouco que, ao atingir o chão, lançou apenas uma nuvem de fumaça preta. O protagonista decide que agora a melhor ação é esperar o tempo de recarga, mas aquele cavaleiro se aproxima. Enquanto isso, nosso herói apenas observa, tentando reconhecê-lo. Os cavaleiros estão divididos em várias fileiras, e este que chegou é um cavaleiro de elite, rank S do Zodíaco. O homem forte e musculoso é conhecido como Ares. Os outros soldados relatam que está tudo bem com o rei. E naquele momento, o protagonista percebe que as coisas estavam ficando ruins. De longe, o rei ordena que eles eliminem o inimigo imediatamente. Então, o cavaleiro ativa seu cajado de poder. Junto com seu dragão, Gerhan se pergunta o que fazer agora, ou imediatamente. Assim, o cavaleiro ativa seu cajado de poder. Junto com seu dragão, Gerhan se pergunta o que fazer agora. Isso porque ele sabe que este cavaleiro possui uma habilidade muito forte. Sem perder muito tempo, o cavaleiro ativa sua muralha de chamas, indo diretamente em direção ao protagonista. Ele sabe que desta vez não haverá escapatória, e a explosão atinge a área, derrubando mais partes do palácio. Até os outros cavaleiros que estavam no caminho acabaram sendo atingidos pelas chamas, mas pelo menos nosso herói conseguiu se esquivar. Ele se lembra que, no jogo, esta muralha de chamas só atinge em linha reta, então era fácil se esquivar jogando-se para o lado. No entanto, ele percebe que nem se importa com pessoas de seu próprio reino. Nervoso, o homem reclama daquela esquiva e diz que desta vez fará um buraco de fogo em seu coração. O protagonista sabe que esta barreira leva tempo para se recuperar novamente. Então, ele decide que este é o momento certo para escapar dali. Quando ele olha para cima, o cavaleiro já está muito perto, e ele pensa no que poderia fazer naquele momento. Ele reflete que não poderia ter chegado tão longe para terminar assim. Outra recompensa lhe é dada, com um baú misterioso. Sem perder tempo, Gerhan aceita o item. Ele até solta um grito, dizendo para se apressarem, pois não tinha tempo. Quando o cavaleiro finalmente vai atacá-lo, ele acaba acertando o baú. Com isso, ele é repelido, e finalmente, o protagonista consegue ver o que há dentro. Uma grande espada começa a emergir. Para saber exatamente o que era, ele usa o Olho Supremo. A espada tem poder de ataque mágico e também aprimora atributos. Ele também fica impressionado, pois este item é de nível S.
Ele reconhece que talvez eles realmente queiram que ele destrua a facção humana. Mas quando esta arma toca o chão, a área começa a rachar. Jehan mal consegue acreditar no que está prestes a acontecer. Todo o chão começa a se desfazer em pedaços, e ele acaba sendo jogado para fora. O lugar era alto, então ele cai do topo. Ele se pergunta se o Palácio Real não suportaria nem o peso de uma arma. Apesar disso, parecia ser o seu fim, pois ele estava se aproximando do chão. E naquele momento, suas roupas são puxadas. Com isso, ele percebe que não está mais caindo. Ele estava, de fato, mantendo distância do chão. Quando percebe, vê que seu pequeno dragão está fazendo um grande esforço para carregá-lo. O povo do reino fica impressionado com alguém voando. Confuso, Jehan se pergunta por que começaria em território inimigo. Mas, pelo menos ele sabe que, naquele lugar, o único que pode causar problemas é Ares. Mesmo assim, ele teria que ter cuidado, pois os cavaleiros de patente S aumentariam. No entanto, sua prioridade seria escapar dali. Enquanto isso, o cavaleiro aponta sua própria arma para o pescoço. O homem o acha patético por não conseguir acabar com o inimigo e chega a dizer que ele já deveria ter sido arrastado pelo mar. Naquele momento, alguém anuncia que o rei está chamando. Então ele se curva diante dele e pede uma punição adequada por deixar o criminoso escapar. O rei ordena que ele pare e o lembra de que o sol já está se pondo. Com isso, Ares se lembra de que os monstros ficam mais fortes neste momento. Assim, a majestade o nomeia comandante e o envia para as muralhas. Enquanto isso, Jehan permanece no ar. Ele se lembra das táticas e erros que cometeu no jogo. O primeiro ataque que ele enfrentou foi de goblins selvagens. Mas com o cavaleiro Ares por perto, será um pouco difícil para os monstros conseguirem sucesso no início. Naquele momento, ele percebe que seu corpo está se aproximando do chão. O pequeno dragão não consegue mais se segurar, mas eles ainda estão no reino. Apesar do grande esforço, Risdrak não aguenta mais e acaba caindo drasticamente. Com isso, eles se chocam contra uma coluna de pedra que estava ali. Mesmo com a colisão, Jaihan não se machuca. Bem ao lado dele, ele vê um par de botas. Sem pensar duas vezes, ele as calça. Mas, para sua surpresa, alguém aparece dizendo que não o conhece. Ela é a jovem loira, Lib. Ela também é uma cavaleira de nível S. Imediatamente, ela pede que o jovem se identifique. Jehan lembra que a garota foi fundamental para deter a 100ª onda no jogo. Apesar de ser um pouco esquecida, ela era boa em farmar masmorras. Então, no jogo, ela conseguiu ficar forte o suficiente para derrotar monstros. Mais uma vez, a garota pede que ele se identifique. Jehan a chama pelo nome, deixando Lib confusa e perguntando se ele a conhece. Em resposta, o protagonista diz que a conhece muito bem e que conseguiu avaliar seu valor com precisão. Como esperado, a garota não entende nada. No entanto, Jehan está focado em derrotá-la também. Agora que ela também se tornou uma inimiga, ao cair da noite, os goblins já estão prontos para invadir o reino. Os soldados aguardam e avisam os outros que os monstros estão se aproximando. Eles estavam realmente muito perto, prontos para atacar. Com isso, os soldados são instruídos a atirar suas flechas. Alguns já estavam escalando as muralhas, então começaram a atirar pedras. Tudo era uma bagunça e uma cacofonia. Um dos cavaleiros diz que, se continuarem nesse ritmo, não durarão muito. Então, um deles menciona que Dries já está a caminho para ajudar. Em outra parte do reino, o questionamento de Lib continua. Ela disse que, se o garoto não respondesse, ela tomaria sua própria decisão. Nosso herói acha que quer eliminá-la agora mesmo, mas isso seria impossível. Então, por enquanto, ele teria que se disfarçar. Assim, ele responde a ela que é um cidadão comum do Distrito 1 e só queria ajudar na guerra. O pequeno dragão também aparece, e isso deixa a garota ansiosa por ser um monstro. Jihan começa a suar nervosamente, pois seu amigo não deveria aparecer naquele momento. Vendo a expressão desconfiada da garota, ele teria que inventar uma boa desculpa. No entanto, para seu alívio, Lib recua. Ela aponta sua espada para a criatura e diz que protegerá Jihan do monstro. Sem entender nada, Risdrak faz uma expressão muito fofa. O cavaleiro continua a observar com um olhar sério. No entanto, o pequeno dragão mantém sua atitude gentil. Com isso, a garota percebe que o monstrinho não queria atacar. Outra explosão ocorre nas proximidades. Isso chama sua atenção, e Jihan aproveita a oportunidade para avisar seu amiguinho e fugir dali. Não foi culpa do soldado que manuseou mal suas armas. E quando Lib volta sua atenção para o protagonista, ele e seu monstro já haviam escapado. Nesse momento, um soldado se aproxima da jovem, avisando-a sobre o portão. A garota fica ansiosa, como se fosse algo perigoso. Os golpes eram fortes ali. Vários soldados já esperavam lá dentro, muito assustados. O portão começou a rachar. No entanto, Lib chega e pede a todos que se preparem para o combate corpo a corpo. Os arqueiros também apontaram seus arcos para os goblins, mas um deles era gigantesco e com a ajuda dele, eles logo conseguiriam destruir aquele portão. Como esperado, o gigante usa sua arma e destrói a entrada. Assim, a cavaleira empunha sua espada e pede a todos que se preparem para atacar. Aquele goblin gigante assume a liderança e começa a entrar. Com isso, os soldados do reino se preparam para avançar. Mas Rhys também está chegando ao local para ajudar. Até a garota fica surpresa ao vê-lo e destrói a entrada. Assim, a cavaleira empunha sua espada e pede a todos que se preparem para atacar. O goblin gigante assume a liderança e começa a entrar. Com isso,
Os soldados do reino se preparam para avançar, mas Rhys também está chegando ao local para ajudar. Até a garota se surpreende ao vê-lo. O jovem percebe que o portão foi arrombado, e sem muita demora, ele libera seu poder de chama. Assim, todos aqueles goblins são queimados. Com uma expressão superior, ele diz que esses monstros ainda têm muito a melhorar. Do topo de uma montanha, Jehan observa a luta. Ele sabe que está em uma situação muito diferente agora, pois seu objetivo não é salvar os humanos, mas destruí-los. O pequeno dragão o observa e acaba recebendo um carinho na cabeça. Algo chama a atenção do monstrinho. Eram gotas de chuva. Querendo brincar, Jehan o segura para evitar que cause problemas. Retornando ao reino, os humanos acabam vencendo. Ela se sente um pouco estranha, pois afinal não foi ela quem derrotou os inimigos. Na floresta onde o protagonista está, alguém se aproxima. Jehan se lembra de que começou bem longe no reino, mas agora ele estava no meio da floresta com a facção dos monstros. Isso seria um pouco difícil, pois ele não tinha ideia do que fazer naquela situação. Ele havia reiniciado o jogo centenas de vezes, então conhecia todas as táticas. Mas agora ele teria que começar tudo do zero. Naquele momento, ele se lembra de algo importante. Olhando para o lado, seu amiguinho está bem ali, mas logo, Drake voa para o lado oposto. Ele se surpreende ao ver do que se tratava. No chão, havia várias formigas trabalhando. Uma delas se assusta ao perceber que está sendo observada. O pequeno dragão estava muito perto, observando tudo, deixando seu amiguinho de lado. Jehan começa a pensar no que fazer. E para sua surpresa, uma missão surge de repente. Ele teria que estabelecer uma facção de monstros. Então, ele pensa em como faria isso. Se tivesse que recrutar monstros como goblins, esse seria o momento. Mas não havia nenhum por perto. E ele se pergunta como falaria com cada um. Nesse momento, algo estranho se aproxima. E quando o nosso herói percebe, já está muito perto. Alguém está tentando atacá-lo para tirar sua vida. A arma já está muito perto do pescoço do nosso protagonista. E a pessoa está bem ali, parada na sua frente. Abrindo os olhos, Jehan não entende o que está acontecendo. As garras roçam sua pele, e quando ele olha mais de perto para ver quem é, ele a reconhece imediatamente. A jovem é uma Beastkin, um monstro com características de algum animal. Jehan a chama de coelho, pois é isso que lhe vem à mente quando a olha, mas a jovem não parece gostar muito disso. Ela argumenta dizendo que se parece mais com uma raposa. E mesmo tentando se explicar, a jovem não aceita e continua a discutir. Mantendo a calma, nosso protagonista a observa. E finalmente, ele consegue reconhecê-la como uma raposa do Ártico. A jovem se aproxima para cheirá-lo, e assim ela começa a cheirar todo o corpo de Jehan. A garota diz que, embora ele pareça humano, seu cheiro é o de um monstro. Isso até deixa nosso herói um pouco chocado. E logo em seguida, uma nova notificação mostra que duas habilidades foram ativadas. A primeira era que ele seria capaz de se comunicar com os outros, e a segunda era ser atraente, pois ele tinha uma atração positiva dos outros. Com isso, Jehan entende por que ele consegue falar com a garota, mas ela ainda não parece completamente confortável, e ela começa a fazer perguntas sobre quem ele é. Confuso, ele se pergunta se a habilidade de atração não deveria estar fazendo efeito. Nesse momento, uma corda passa bem na frente de seu rosto. Isso acaba atingindo alguém e o ferindo. 3 homens se aproximam comemorando por terem conseguido o que queriam. Olhando para eles, Jehan percebe que está fora do reino há 1 ano. Fora do reino por 1 ano. Com muita raiva, a garota lobo diz que suspeitava que o protagonista fosse humano. Ela disse que não caiu na armadilha e pensou que Jehan estava por trás dela. Com dor, ela questiona por que eles continuam a persegui-la. Jehan percebe que há um mal-entendido acontecendo. Enquanto isso, os humanos puxam a corda. A garota acaba voando pelo ar com aquela flecha na perna. O grandalhão do grupo usa toda a sua força para puxar. A jovem aproveita a oportunidade para tentar atacá-lo. Nosso herói apenas observa, esperando o que vai acontecer. A pobre raposa acaba levando um soco no rosto. Mas a humana não esperava receber um contra-ataque. Ela usa a outra perna para chutar o homem. O ataque foi tão forte que manda o grandalhão ao chão. Seus outros 2 companheiros assistem com raiva. Impressionado, Jehan comenta que, mesmo pequena, a garota é bastante forte. Ao se aproximar, o outro humano xinga a pobre garota por se defender. Então, ele pisa na cabeça dela, mandando-a calar a boca. Enquanto tudo isso acontece, o protagonista permanece imóvel. A jovem está sofrendo muito nas mãos daqueles humanos. E isso acaba deixando Jehan irritado. O outro rapaz se aproxima dele, perguntando se está tudo bem. Ele acha que Jehan é humano e o avisa para ter cuidado na área. Ele chega a perguntar o que ele está fazendo sozinho ali. Do outro lado, a raposa continua reclamando que o homem não entende a língua dela. E para puni-la, ele pretende bater em algo na cabeça dela. No entanto, nosso herói já está de olho para ajudá-la. O líder do grupo pede para não baterem nela, pois ela acabará perdendo a vida. Em resposta, o baixinho pede desculpas por ter perdido o controle. Isso alivia Jehan, pois temia que a jovem fosse eliminada. Fazendo uma cara assustadora, o líder diz que o viu conversando com a garota mais cedo e chega a apontar uma faca para sua barriga, perfurando-a. O jovem explica que as coisas seriam mais fáceis com ele. Logo em seguida, a faca cai no chão, toda suja de líquido vermelho. Com a mão na barriga, Jehan pergunta o que o sujeito quis dizer. A raposa também observa tudo e percebe que não é inimiga. De repente, o protagonista começa a sentir seu corpo em chamas. O jovem diz que foi de propósito, mas que havia evitado os pontos vitais. Com o jovem
jovem cuspindo o líquido vermelho, o líder diz que Jehan estará morto em 12 horas. Logo em seguida, ele mostra um antídoto que obterá se traduzir o que os monstros dizem. Segurando a garota, os homens querem que ele converse com ela. O objetivo é descobrir onde as raposas vivem. A princípio, Jehan fica confuso, pois nem sabia que existia uma terra de raposas. Perto dali, Rizal Drake, que estava perseguindo as formigas, percebe algo estranho. Voltando aos caçadores, o líder explica que existe uma vila onde vivem esses híbridos. Mesmo assim, nosso herói não entende por que eles querem ir para lá. Nesse momento, a garota interrompe e pede a Jehan que não faça isso. Logo depois, ela abre a boca, mostrando as presas. Jehan percebe que vai fazer algo. Ela tenta morder a própria língua para tirar a própria vida, mas o homem a impede. Impressionado, nosso herói reflete sobre a importância de sua família. Com a boca presa, a jovem é chamada de fera. Mais uma vez, o líder diz que, se encontrarem sua tribo, os dois sairão vivos. Isso o lembra do mesmo olhar que seu colega de escola usava para chantageá-lo. Ele sempre viveu com medo, recebendo ordens. Os outros o viam apenas como uma fonte de dinheiro, mas agora não deixariam as coisas seguirem o mesmo caminho. Com dificuldade, ele caminha até a raposa. Pede que ela o leve até a aldeia e termina dizendo que ninguém se machucará. Vendo a cena, os homens realmente acreditam que ele pode falar com monstros. Com a cabeça baixa, a garota conta a Jehan que mais de 100 de sua espécie vivem lá e pergunta se pode realmente confiar em suas palavras. Ele a encara por alguns segundos e então revela que mais de 100 de sua espécie vivem lá e ela pergunta se pode realmente confiar em suas palavras. Ele a encara por alguns segundos e então revela que não está do lado dos humanos. Com a mão no ferimento, ele diz a ela que sabe que eles são malignos e, ao olhar para frente, se assusta com algo. Seu dragão estava se aproximando do inimigo por trás e se preparava para começar a carregar seu poder destrutivo. Com medo de dar errado, Jehan tenta não demonstrar o que está acontecendo. Ele quer ganhar tempo até que Rizal Drake carregue totalmente seu poder. Então, ele tenta disfarçar, mas o líder percebe que seu comportamento mudou. O membro baixo, que estava do outro lado, percebe a criatura e acaba avisando seu chefe, que se vira imediatamente. Mas Jehan acha que deu tempo suficiente para seu dragão atacar. O líder vê a chama vermelha diante de seus olhos. No entanto, para o desânimo do protagonista, ele só consegue produzir um pouco. Não acreditando que isso aconteceu novamente, nosso herói fica sem palavras. Não só ele, mas também os outros caçadores. Até o pobre dragão se assusta com tão pouco fogo. Com isso, Jehan reconhece que o tempo de recuperação ainda não foi suficiente. O grandalhão diz que o poder era fraco, mas se tivesse atingido sua cabeça, teria queimado. Sem perder tempo, o líder pega o bastão. Chamando Rizal Drake de mosca, ele se prepara para atacá-lo. Jehan fica sem reação enquanto observa seu amiguinho ser espancado. O pobrezinho é arremessado para longe com aquele ataque. Ele chega a ficar tonto, jogado no chão. Irritado, o homem pergunta como aquela criatura ousa machucá-lo, e então ele se aproxima do dragão com o bastão novamente. Jehan assiste a tudo sem poder fazer nada. O líder diz ao seu capanga para cuidar de Jehan e da raposa enquanto ele lida com o dragão. O pobrezinho ainda estava no chão, inconsciente. Rangendo os dentes, o protagonista percebe que ele só tem valor porque pode falar com monstros. Tudo se repetia como em seu mundo. Ele tentava viver de forma patética para agradar aos outros. E mesmo assim, estava sempre sozinho e rejeitado. Não importava o que acontecesse. Ele não queria retornar à sua realidade. Por isso, jurou que não se arrependeria de mais nada. Naquele momento, o homem já estava prestes a atacar a pequena criatura. Até a raposa ficou chocada com o que estava prestes a acontecer. A expressão de Jehan mudou e ele ativou sua habilidade passiva de monstro físico. Em questão de segundos, ele conseguiu alcançar o líder pronto para desferir um soco. O ataque foi tão poderoso que o homem voou para longe, destruindo o chão. A garota ficou impressionada com a força do ataque, e os outros capangas mal conseguiam acreditar no que viam. Seu líder estava caído no chão com o rosto todo esmagado. Desta vez, Jehan agiu a tempo. No entanto, o antídoto que salvaria sua vida também foi destruído. A garota raposa se pergunta como ele se movia mesmo envenenado e observa o que ele está prestes a fazer. Sem perder tempo, Jehan vai buscar seu amiguinho no chão. Rizal Drake abre os olhos e nosso herói se orgulha de ter tentado salvá-lo. Feliz, o dragão sorri e Jehan comenta que, ao olhar para ele, sempre se lembra de alguém especial. Seu gatinho Huru estava sempre ao seu lado, tentando animá-lo. Por isso, ele jura ao novo amigo que sempre o protegerá. O protagonista sorri e conclui que, aconteça o que acontecer, ele sempre estará ao seu lado. Enquanto isso, os homens continuam xingando e dizendo que contarão ao chefe. No entanto, nosso protagonista não está brincando e olha para eles com muita raiva. Percebendo que podem acabar sendo espancados, os capangas fogem. Rizal Drake comemora a vitória, mas logo depois, Jehan perde as forças e cai no chão. Ele cai com força enquanto a raposa observa. A jovem fica um pouco assustada, pensando que ele pode ter perdido a vida. O pequeno dragão também está muito preocupado, sacudindo seu mestre, nosso herói Som. Ele cai pesadamente enquanto a raposa observa.
A jovem fica um pouco assustada, pensando que ele pode ter perdido a vida. O pequeno dragão também está muito preocupado, sacudindo seu mestre. Nosso herói ainda está acordado, mas acredita que este será o seu fim. A última imagem que ele tem é de seu amiguinho parecendo preocupado. Quando ele perde completamente a consciência, ele se lembra da cena de sua mãe no hospital. Ele estava sozinho o tempo todo e está muito bravo porque seu pai nunca apareceu para ajudar. Gradualmente sua consciência retorna e ele abre os olhos. Jehan está sendo carregado pela jovem raposa. Naquele momento eles estão passando por uma caverna muito escura. Não demora muito para que ela chegue à sua aldeia. Os outros moradores coelhos ficam surpresos, pois ele parece um humano. As meninas se aproximam e comentam que, apesar de sua aparência, ele cheira a monstro. Elas ficam perto da janela observando, imaginando quando ele vai acordar. Na verdade, o protagonista já acordou, mas não quer toda essa atenção sobre ele. Ao se aproximar deles, a raposa pede que deem espaço a Jehan. De onde estava, nosso herói reconhece aquela voz. Assim que entra, a garota pergunta se ele está acordado, e ela tenta explicar que ele está chamando ela a atenção porque é a primeira vez que um humano aparece. Eles também estão curiosos porque ele não tem cheiro de humano. Olhando para as mãos dele, Jehan percebe que a marca de veneno desapareceu. A raposa explica que o mantiveram na aldeia. É nesse momento que ele percebe que a garota o trouxe para sua casa. Mesmo se arriscando com quem a capturou, ela o ajudou. Curioso, ele pergunta por que ela o salvou. Em resposta, a jovem diz que, apesar da aparência, ele não parecia um deles. Ele insiste em outro motivo, e a raposa se lembra de uma cena. A garota comenta que a preocupação que ele demonstrava com seu dragão a comoveu. Refletindo, nosso herói questiona se isso aconteceu por causa do efeito de ser um monstro amigável. No entanto, a menina se irrita e diz que ele continua resmungando mesmo depois de ser salvo. O pequeno dragão estava tirando uma soneca, mas assim que abriu os olhos, percebeu que seu dono havia acordado. No entanto, percebeu que ele e a raposa estavam no meio de uma discussão. A jovem disse que agora estavam quites porque Jehan também a salvou. Nesse momento, ele ouviu um som familiar. O verdadeiro Zeldrake estava pulando em sua direção, muito feliz. A pequena criatura o abraçou enquanto a menina raposa observava. Interrompendo o momento, ela disse que eles deveriam saber o nome um do outro. Mas, quando ela estava prestes a dizer isso, um dos moradores apareceu e avisou que o chefe estava procurando por eles. Assim, eles seguiram para o local, enquanto Jehan se encantou com a vila. O lugar além das montanhas foi criado por monstros coelhos, mas agora abriga qualquer espécie híbrida que tenha perdido seu lar. Eles trabalham em harmonia e cuidam uns dos outros. De repente, uma criatura do tipo touro aparece questionando se a raposa chamada Rhea foi para a floresta humana. Ela se desculpa e continua andando, mas o touro continua desconfiado. Chamando-a pelo nome, nosso herói comenta que todos ali parecem se importar com ela. Mas a garota parece abatida e Jehan pergunta se algo aconteceu. Do nada, Rhea muda de humor e começa a chamá-lo de Rei. Irritada, ela pergunta se o nome dele é Rei e fica parada na frente dele, esperando uma resposta. Percebendo sua confusão, Jehan revela seu nome. Ele se sente um pouco constrangido, pois não é um nome muito comum por ali. Inesperadamente, a raposa diz seu nome completo: Hylindrian Pernides Silliard. Logo depois, ela se afasta, deixando Jehan confuso. Um dos coelhinhos pergunta se Friot está se sentindo melhor, e ela responde que sim. Nosso herói percebe que seu humor melhorou. Aparentemente, ela só queria dizer seu nome. Olhando ao redor, ele se lembra de sua missão principal, recrutar monstros para a facção. E com seus pensamentos distantes, a raposa o chama para continuar caminhando. Ele se sente um pouco chateado, porque, mesmo sabendo o nome dela, ela ainda o chamava de Rei. Mesmo assim, ele corre para alcançá-la. Ao chegar ao líder, ele afirma diretamente que Jehan assumirá o controle da vila agora. Tanto ele quanto a raposa ficam chocados. Jehan diz que não entende nada sobre a vila e o coelho vai embora, dizendo que já está velho. Raya questiona se ele realmente fará isso só por causa de um sonho, mas o velho está determinado e diz que não mudará de ideia. Nosso herói não entende nada sobre o que acabou de acontecer. O velho apenas disse que teve um sonho e que eles sempre se realizam. Olhando para Jehan, ele diz que sabe que a pessoa que salvará a vila é ele. Isso o faz lembrar de sua principal missão, a construção da facção dos monstros. E ele fica preocupado se algo acontecerá lá, já que agora será visto como um salvador. Ele se lembra daquele homem amaldiçoado que queria usá-lo como tradutor em troca de sua vida. E imediatamente algo lhe passa pela cabeça. Ele liga para Raya para contar a ela. Então ele pergunta se ninguém o seguiu no caminho para a vila. A garota responde que o lugar é muito bem escondido e que ninguém jamais o descobriu. Isso ocorre porque atrás daquela montanha existe um vasto mar e ninguém ousa ir até lá. Além disso, a única maneira de entrar sem atravessar uma montanha é por um túnel sob o mar. Os coelhos também construíram uma espécie de labirinto para dificultar a entrada de intrusos. Portanto, a entrada para aquele lugar é quase impossível. Raya também diz que não sentiu a presença de ninguém. Apesar disso,
a protagonista teve uma sensação estranha. Havia um líquido vermelho no caminho, provavelmente vindo de Raya, e escondido em uma das cavernas estava um dos capangas. Ele estava observando Tsutitão na aldeia e comemorando por finalmente tê-la encontrado. De repente, eles ouvem uma comoção na aldeia, dizendo que havia um intruso. Ji-han e Raya ficam surpresos ao saber que encontraram um humano lá. O touro fica muito nervoso, xingando, e um baixinho reclama que não entende nada. Ao se aproximar, nosso herói pergunta se eles o seguiram. Completamente abalada, Raya questiona se ele a estava seguindo o tempo todo, porque ela se certificou de que não havia ninguém. Ela começa a se desculpar, dizendo que a culpa foi dela, mas o touro diz que não. Ele também diz que ela não deveria se culpar, pois estava fraca demais para perceber. Todos os seus amigos também a confortam, dizendo que não foi culpa dela. Naquele momento, a protagonista se lembra de que havia 3 homens, e então aquele capanga baixinho diz que em breve todo o lugar estará em chamas. Com um sorriso malicioso, ele revela que faz parte de uma gangue chamada Screaming Hall e revela que, a qualquer momento, cerca de 200 homens estarão lá. Confuso, Ji-han se pergunta o que é esse Screaming Hall. Enquanto isso, os outros 2 capangas caminham com dificuldade. O líder dos 3 vai até seu chefe, chorando, e conta que foi espancado e que queria vingança por isso. O homem apenas fica em silêncio, ouvindo tudo o que eles têm a dizer. Gritando, seu servo anuncia que encontrou a Vila das Raposas e que mostraria onde ela fica. Com um sorriso, o líder do Salão dos Gritos agradece pela informação. Ele conta que foi espancado e que queria vingança por isso. O homem apenas permanece em silêncio, ouvindo tudo o que eles têm a dizer. Gritando, seu servo anuncia que encontrou a Vila das Raposas e que mostrará onde ela fica. Com um sorriso, o líder do Salão dos Gritos agradece a informação. Ele diz que eles irão ao local imediatamente. Seu servo também está animado com a notícia. Enquanto isso, o baixinho, que já está na vila, diz que não foi o único a chegar lá. Ele e os outros 2 capangas estavam caminhando pela floresta, mas o líder dos 3 disse que ainda não era hora de voltar para casa. Aquele era o momento perfeito para seguir a garota. Rindo, o capanga afirma que em breve todos perderão suas vidas. Sem reagir, a jovem raposa questiona o que ele está dizendo, pois não o entende. Ela percebe que Ji-han está falando sério e o chama pelo nome. Em resposta, seu herói explica que eles descobriram o esconderijo e que mais homens chegariam em breve. A pobre garota fica chocada. Concentrando-se, o protagonista começa a se lembrar do nome daquele chefe. No jogo Night Defense, o personagem ganhava experiência atacando ondas de monstros, mas subir de nível nem sempre era suficiente para sobreviver a essas ondas. Por isso, o jogo tinha outro sistema chamado Aventureiros. Os jogadores corriam com o cavaleiro para enviá-lo em missões em fases completas. Tudo começava na área dos restos mortais de goblins selvagens e se estendia até a fortaleza demoníaca, totalizando 100 fases. Embora não se lembre de todas, Ji-han se lembra da parte final. Nela, ficava o esconderijo do Salão dos Gritos, atrás de uma colina rochosa. Essas fases tinham uma história de fundo, e esta era justamente sobre uma gangue. No entanto, ele se sente ansioso por não se lembrar de nenhuma fase no local onde está. Segundo o jogo, aquele lugar seria destruído. O baixinho então diz que quer fazer uma proposta. Ele afirma que quem o libertar terá a vida poupada por seu chefe. Embora o protagonista saiba que só ele entende o que o homem está dizendo, os outros híbridos já sentiram em seus corações o que aquilo significava. Rhea continua a remoer sua culpa, dizendo que foi tudo culpa dela. Enquanto isso, o homem insiste em gritar para ser libertado. Com um olhar determinado, Ji-han diz que não deixará a vila ser destruída. Enquanto o baixinho irritante continua falando, o protagonista se aproxima. Olhando para ele, o homenzinho pede a Ji-han que interprete para os outros o que ele estava dizendo. Ji-han não está com humor para piadas e cerra o punho. Ele dá um soco no rosto daquele sujeito irritante. O baixinho é jogado para longe, gritando. O homem-touro fica impressionado ao ver aquela força. Até os coelhinhos ficam boquiabertos. Rhea também não acredita no que seu amigo acabou de fazer. O homenzinho está praticamente inconsciente no chão, e nosso herói está disposto a lutar se necessário. A jovem raposa fica impressionada ao ouvir que ele fará de tudo para protegê-los. No entanto, o touro explica que seria impossível lutar. Todos ali estavam muito fracos, a maioria mulheres e crianças. Nesse momento, o antigo chefe se aproxima. Com todos reunidos, ele diz que anunciará algo a todos de uma vez. Ele proclama Ji-han como o novo chefe da aldeia. Enquanto isso, a gangue de mercenários caminha. Eles finalmente se aproximam do local, e o chefe fica animado. Ele mal consegue acreditar que a aldeia estava escondida ali, atrás da colina rochosa. No entanto, ele diz que agora se tornará a nova base para sua gangue. Assim, ele e seus guerreiros caminham em direção ao local. Enquanto isso, na aldeia, o Homem-Touro explica que os inimigos são cerca de 200 homens. Ao contrário deles, que tinham apenas homens-touro, 2 veados jovens, 5 ovelhas e uma raposa, se eles também contassem os coelhos, o total seria 112. Ele pergunta a Ji-han se eles terão alguma chance, mas o jovem responde que os inimigos têm o dobro da força. Nosso herói pensa melhor e lembra que nem tudo se resume a números. Isso o faz lembrar de sua amiga Rhea, que atacou aqueles homens sozinha.
Então, ele presume que a jovem consegue lidar com 3 homens sozinha. Embora tenha ouvido dizer que os aldeões nunca lutaram, eles podem ter boas habilidades. Quando se transformam em animais, geralmente ficam mais fortes. Então, ele conclui que, se todos tiverem pelo menos o nível da raposa, estarão bem. Portanto, ele chama o touro e pergunta qual seria a posição de Rhea em termos de força. O híbrido pensa, enquanto o protagonista aguarda uma boa resposta. Olhando para ela, que está brincando com o dragão, ele diz que pode afirmar que ela é a mais forte da aldeia. Isso deixa Ji-Han sem palavras. O touro também diz que, se todos se unissem contra ela, ela ainda sairia vitoriosa. Sabendo dessa informação, nosso herói teria que agir. Ele abaixa a cabeça, pensando nas possíveis consequências. É como se o resto das pessoas fosse completamente inútil. Enquanto conversam, a jovem raposa diz que ainda tem tempo antes da chegada dos humanos. Sem entender, nosso herói pergunta como ela sabe disso. Ela aponta para o rapazinho e diz que perguntou a ele. Ji-Han comenta que ouviu de um dos capangas que o chefe deles estava procurando por algo que havia perdido. Ele pergunta a Rhea se ela tem alguma ideia do que possa ser, mas ela não sabe. A jovem diz que é apenas uma pequena vila onde criaturas sem teto se reuniram. Então, o protagonista presume que talvez eles estejam apenas usando isso como desculpa. Nesse momento, um touro chamado Thor avisa que todos já se reuniram. Este seria o momento de Ji-Han compartilhar o plano com eles. Ele sabe que, para superar as desvantagens, as estatísticas individuais precisam ser altas. E agora, ele já sabe que a mais forte ali é a raposa. Então, ele conta com ela para derrotar 3 de uma vez, mas não tem certeza se ela consegue. Ele se pergunta se depende da espécie para ter força, e acha que seria bom se pudesse ver a estatística. Naquele momento, ele se lembra de algo. Talvez aquela habilidade, o olho demoníaco, pudesse analisar. Ele se lembra que, normalmente no jogo, ele a usava ativando o status. Então ele tenta fazer o mesmo para ativar o seu. No entanto, ele acaba ficando frustrado porque nada aparece lá. Ele se sente envergonhado por nada ter aparecido. Mas logo algo vermelho começa a surgir. Era um inventário, mas estava completamente vazio. Ele também presta atenção ao nome dele, pois é diferente de quando ele jogava no lado do reino. Isso até o faz lembrar de algo que aconteceu no reino. Ele havia conquistado aquela espada super poderosa. Tão poderosa que destruiu o palácio inteiro. Mas ele se irrita porque acabou deixando-a para trás. Como essa outra janela se abriu, ele se pergunta por que a de status não abre. Ele reflete sobre suas 4 habilidades passivas, a primeira sendo o olho demoníaco. A segunda é a habilidade de se comunicar tanto com humanos quanto com monstros. A terceira é um monstro agradável que atrai outros facilmente. E por fim, o quarto é um monstro físico que transcende a força humana. Já perdendo a paciência, ele diz que precisa tomar uma decisão logo. Ela se acalma e pede orientação, dizendo que isso só aconteceu por culpa dela. Triste, ela diz que quer proteger a vila. Ji-Han sabe que se culpa e que eles também não têm tempo a perder a cada minuto que passa. De repente, seu olho começa a brilhar com uma cor forte. Ele consegue analisar o rosto da raposa. Quando o olho foca, ele percebe que tem a opção de designar um alvo. Com isso, ele começa a entender como essa habilidade funciona. Ele só precisava ativar a habilidade para poder usá-la. Para isso, ao olhar para alguém, ele precisava especificar exatamente o que queria verificar. Assim, ele pode ver que é classificado como Rank B. Animado, Ji-Han lembra que essa classificação é a mesma de um cavaleiro comum. Quer verificar. Assim, ele pode ver que é classificado como Rank B. Animado, Ji-Han lembra que essa classificação é a mesma de um cavaleiro comum. Após uma análise mais aprofundada, ele percebe que a garota se destaca em poder de ataque. Enquanto isso, Rhea continua falando, mas o protagonista não está ouvindo. Ele está apenas focado na janela de habilidade e se pergunta o que era aquele coração. Com o dedo, ele se aproxima para clicar nele. No entanto, quando percebe, está cutucando o nariz da garota. Ele finge que não foi intencional. No entanto, a jovem fica muito irritada e pula em cima dele. Então, Ji-Han pede a Thor que reúna todos da vila. Apesar do arranhão que recebeu no rosto, ele diz que está bem. Todos os aldeões se reúnem, conforme solicitado. E o protagonista fez isso para poder analisar cada um. Isso é bastante cansativo e ele se sente aliviado ao terminar. Depois de analisar cada um, ele consegue determinar se eles são fortes. Ele sabe que mesmo sendo um bebê, Rezuldrake ainda é o mais forte. Mesmo sendo pequeno, ele concentra todo o seu poder em um único ataque. E isso o faz consumir toda a sua mana de uma só vez. Levando isso em consideração, Ji-Han sabe que não poderá usá-lo nesta batalha. Desta vez, ele só pode contar com Rhea, Rank B, e Thor, Rank C. Quanto aos demais aldeões, eles faziam parte do ranking, sendo os mais fracos de todos. Mesmo sem saber o nível dos inimigos, ele sabe que a fase era em torno do rank C. Preocupado, ele se levanta, pois agora entende que eles não seriam capazes de lutar em igualdade de condições. Além de estarem em menor número, eles também carecem de itens e habilidades. Portanto, ele sabe que, nessas condições, será impossível proteger a vila. No entanto, ele sabe que isso não é mais um jogo, mas sim a realidade. Ele sabe que poderia usar outras coisas que não se qualificariam em um jogo. E olhando ao seu redor,
ele pensa em criar algumas variáveis. Por isso, ele chama a raposa e o touro para discutir a estratégia. Enquanto isso, a gangue continua seu caminho para a montanha. À frente deles está o líder, e bem ao lado dele, 2 coelhos estão patrulhando para ver quando eles chegarão. O menino diz à menina que eles devem voltar para avisá-los. No entanto, quando menos esperam, o jovem é atingido bem na cabeça. A menina fica chocada, pois o coelho era seu irmão. Quem bateu no coitado foi o líder da gangue. E com malícia, ele deixa a menina observando o corpo do irmão. Ela fecha os olhos, tentando reagir à situação. Assim, ela se transforma em um coelho e foge. O líder diz que eles não precisam persegui-la. Então, seu capanga pergunta se seria o mesmo deixar o coelho escapar. Com uma expressão maliciosa, o homem repete que os está infectando. Enquanto isso, a aldeia está a todo vapor, colocando o plano em ação. O coelhinho que conseguiu escapar já estava chegando para avisá-los. Nosso herói percebe que ela está vindo sozinha. Desesperada, a jovem grita que os humanos já estão lá. Até o homem touro se assusta. Sem entender, Ria pergunta por que ela está coberta de líquido vermelho. A garota está em completo desespero, gritando sobre os humanos. Ela diz que eles já estão aqui. Mesmo assim, nosso herói está confiante. Embora seja a primeira linha de defesa da facção dos monstros, ele está pronto para vencer. Como um homem determinado, ele diz que não permitirá que a vila seja violada. Depois de caminhar por algum tempo, a gangue chega à entrada da caverna. O líder pergunta se esta é realmente a toca da raposa, e seu capanga diz que sim. Eles entram no local e pretendem terminar tudo antes do pôr do sol. Com seu excelente olfato, a raposa sente que eles já estão perto. Voltando-se para seu amigo Jehan, ela questiona se o plano funcionará. Retornando à gangue, eles continuam caminhando. Seguindo o caminho que haviam anotado, o homem acredita que chegarão à vila em 30 minutos. O chefe comenta que tudo está muito calmo, mas acredita que eles estão se escondendo. O cabeludo até menciona que vai se vingar da gangue. Após dar mais um passo, o jovem percebe o som vindo do chão. Tudo começa a rachar sob eles, e sem tempo para escapar, o chão desaba. Alguns conseguem escapar, ficando fora daquela área. Por um triz, o líder consegue impedir que seu subordinado caia. Enquanto isso, aqueles que caíram reclamam de dores nas pernas e nos braços. O cabeludo comenta com seu chefe que eles armaram armadilhas ao longo do caminho. E com um olhar sério, o homem olha para frente. Ele conclui que eles fizeram armadilhas cavando buracos e depois os cobrindo com tábuas de madeira. Assim, quando um peso maior é aplicado em cima, tudo desaba. O outro grandalhão comenta que não houve nada disso no dia anterior. É por isso que desta vez eles precisam ser muito mais cuidadosos. O chefe não parece se importar e assume a liderança. E enquanto xinga seus capangas, eles ficam confusos, sem entender o porquê. Sem muito esforço, ele segura uma grande pedra e então ele a joga bem na sua frente. Como esperavam, era outra armadilha. Então ele explica que esta caverna é artificial e que originalmente era feita de pedra. Assim, é fácil saber que as armadilhas estão onde há terra e cascalho. Depois de dizer isso, seus homens também começam a notar a diferença. De fato, havia alguns lugares com muitas pedras pequenas. O líder se sente presunçoso, dizendo que humanos como eles não cairiam nisso. Depois disso, ele pede que alguns fiquem para trás para ajudar aqueles que caíram. Dentro da aldeia, Ria ouve que eles encontraram as armadilhas. Jihan comemora, pois fazia parte de seu plano que eles as encontrassem. Cavar tanta pedra levaria muito tempo, e ele também imaginou que não funcionaria mais de uma vez. Assim, ele confessa que as armadilhas verdadeiras são apenas 2, o que significa que esses homens estão se desviando à toa, já que as outras são falsas. Nosso herói fez isso porque sabia que eles seriam capazes de ganhar tempo. Enquanto isso, os homens continuam caminhando pela caverna. Alguns já estão com medo de cair em outra coisa. E, aproximando-se, o subordinado diz que haverá uma encruzilhada à frente. Olhando para o que está logo ali, o líder não acredita. Isso porque não há apenas 2 entradas, mas 3. O homem de cabelos compridos reclama, dizendo que não tinha isso antes, e se lembra daquele arbusto. Reconhecendo isso como uma forma de enganá-los, o líder diz que não vai cair nessa. Ele sabe que isso foi feito para ganhar tempo. Provavelmente estão preparando algo na aldeia, e ele não deixaria isso acontecer. Então, ele diz ao seu grupo que eles se dividirão em grupos menores. Ele designa o homem de cabelos compridos para o túnel da esquerda. O grandalhão liderará o caminho do meio, e finalmente, o próprio líder tomará o caminho da direita. O primeiro grupo à esquerda logo se encontra em um beco sem saída, pois o caminho estava bloqueado. Enquanto isso, o grupo do meio vê uma luz e acredita ser a saída. Assim, o grandalhão avista o restante para se preparar para a batalha. O grupo da esquerda também vê uma luz. O líder até acredita ter tomado o caminho certo. Por isso, ordena que nenhum híbrido seja deixado vivo. Sem perder tempo, ambos os grupos avançam para o ataque. No entanto, o lado liderado pelo chefe tem algo diferente. Eles emergem no meio da floresta. Assim, ele conclui que tomou outro caminho errado. O homem que realmente chegou à aldeia ordena que seus companheiros mantenham suas posições. Ele pede a um dos homens que volte à encruzilhada para informar o chefe. Naquele momento, eles percebem que o outro membro estava amarrado a uma árvore. O homem baixo não consegue nem dizer nada, pois sua boca está amordaçada. Rapidamente, o grupo vai até ele. Suando profusamente, o homem pergunta pelo chefe e, olhando para o grupo, percebe que estão em menor número. Na caverna, o jovem membro da gangue corre para informar o líder.
No entanto, no caminho, algo inesperado acontece. Há uma enorme explosão de fumaça. O garoto é atingido e jogado contra a parede. Isso foi feito pela própria garota raposa, junto com nosso herói. Tudo estava indo bem. As armadilhas estavam dando tempo a eles. Além disso, eles também conseguiram dividir a força inimiga. Depois de saber o que aconteceu com o grupo, o homem baixo fica nervoso. De repente, o grandalhão se vira para ver o que estava acontecendo. Todos os aldeões já estavam à espreita para atacar. Jihan, junto com seu amigo, também aparece. Assim, o protagonista contata os aldeões. Ele lhes dá sinal verde para avançar. Do alto do penhasco, ele observa alegremente enquanto as coisas correm bem. O inimigo também dá ao seu grupo a ordem de atacar. A luta está prestes a começar. Ambos os lados estão frente a frente. O líder deste grupo se prepara para usar seu martelo. Então, nosso herói avisa a todos para começarem sua transformação bestial. Com isso, todos parecem desaparecer, criando fumaça. O homem se pergunta se eles desapareceram. Tudo fazia parte da tática, pois quando os ferozes se transformam, eles produzem fumaça. Quando ele chegou à aldeia e viu isso acontecer, imediatamente pensou em usá-la em batalha. Fazendo isso, os inimigos não saberiam de onde atacaram. Na próxima parte da luta, Jihan usaria o touro. Assim, em meio à fumaça, ele aparece segurando uma pedra enorme. Os outros que estão um pouco mais distantes ficam confusos sobre o que está acontecendo. Então, os coelhinhos se preparam para atacar aqueles que estão sozinhos. Outros permanecem no subsolo para se manterem firmes. Assim, com o inimigo distraído, outro ataca sua cabeça. Cada um ataca de um lado, desferindo um chute. O garoto até se assusta e foge. Enquanto isso, em outra parte, 3 membros conseguem mobilizar um dos moradores. Eles ficam confusos, pois parece que seus golpes não estão atingindo as ovelhas. Em outro lugar, outros são atingidos com o líquido quente na cabeça. Quem fez isso foi o pequeno Rizeldrick, usando seu poder limitado. Até agora, Jihan e Rhea não precisaram intervir, pois tudo estava indo bem, mas ele permaneceu atento a tudo o que acontecia. Perto dali, o baixinho, junto com outros 2 membros, seguram armas. Eles querem tentar atingir os coelhos que estão cavando o chão. Percebendo o perigo, o protagonista pede ajuda à raposa. Com sua grande velocidade, a jovem sai correndo rapidamente. Até mesmo nosso herói, que a conhece, fica impressionado. A garota os alcançou em questão de segundos, mas o baixinho que estava atrás pretende atingi-la com uma besta. Ele usa a arma e a flecha vai em direção a Rhea. A jovem vê a flecha bem diante de seus olhos, mas o que eles não esperavam é que ela conseguisse se esquivar. Ela faz isso usando alguns de seus movimentos e se prepara para atacar. Sem perder tempo, a garota desfere um chute poderoso no rosto de um dos homens. Ele sorri, mostrando que conseguiu bloquear. Mas, com sua alta velocidade, Rhea logo do chão, ela desfere outro chute, desta vez acertando-o em cheio. Dali, ela avança para o outro inimigo. Contra o rosto dele, a jovem consegue derrubá-lo. O baixinho restante resmunga, perguntando o que ela está fazendo. Desta vez, os dois ficam frente a frente. Quase imediatamente ela usa a perna para outro golpe. Desta vez, ela acerta a cabeça do baixinho contra o chão. Ele acaba com o rosto machucado, reclamando. A jovem consegue derrubá-lo. O baixinho restante resmunga, perguntando o que ela está fazendo. Desta vez, os dois ficam frente a frente. Quase imediatamente, ela usa a perna para outro golpe. Desta vez, ela acerta a cabeça do baixinho no chão. Ele acaba com o rosto machucado, reclamando. Em pouco tempo, a raposa derrota os 3. Finalmente, olhando para eles, a jovem diz para não subestimá-la. Olhando ao redor, o grandalhão percebe que seus homens estão perdendo. Ele fica com raiva e suas veias até incham. Com um olhar muito raivoso, ele ativa sua habilidade. Seus braços começam a dobrar de tamanho. Com isso, Jihan já sabia do que se tratava. Cavaleiros de rank C ou superior podem usar habilidades. Então, este homem pode usar a habilidade para aumentar sua força. Os coelhinhos abaixo dele estão apavorados, mas o grandalhão não esperava que outra pessoa chegasse. Uma mão enorme segura um tronco de árvore. Era o touro que tinha o dobro do seu tamanho. Olhando para isso, o inimigo fica sem palavras. E de longe, nosso herói observa seu plano se desenrolar. Ele fica até impressionado, pois não esperava que seu amigo fosse tão forte. Enquanto isso, no meio da caverna, o de cabelos longos pergunta quanto tempo terá que esperar. Seu grupo já havia retornado da encruzilhada, mas ninguém estava chegando. Já impaciente, ele diz que tomará sua própria decisão. Ele aponta para a direção que seu grande amigo foi e diz que eles seguirão por ali. Enquanto isso, na aldeia, todos os inimigos foram capturados e enterrados. Assim, o protagonista conversa com Touro para verificar sua perna. Ele está um pouco preocupado. Apesar de estarem em número muito maior que os inimigos, muitos estavam feridos. No entanto, ele não vai desistir agora. Os outros já estavam se aproximando da saída. Jihan percebe que mais inimigos sairão de lá. Então, ele avisa seu amigo Touro para fazer algo. Ele pede ao híbrido para distribuir todas aquelas armas para os aldeões. Assim, cada um escolhe uma arma para si. Touro pega o martelo do grandalhão que derrotou. Então, o protagonista usa seus olhos para ver os níveis. Com essas armas, ele percebe que o poder de todos quase dobrou. Isso o empolga, pois superou suas expectativas. Finalmente, outra parte do grupo inimigo chega lá. O que lidera se pergunta por que há tanto silêncio. E bem ali na frente, parte do seu grupo está soterrada. Quando ele percebe o que aconteceu, eles ficam chocados.
O de cabelos longos até começa a gritar, pensando que eles perderam a vida. No entanto, ao se aproximar, ele pode ver que eles ainda estão vivos. Eles dizem que vão tirar os outros de lá, mas se perguntam por que há tantos buracos no chão. Enquanto conversa com seu companheiro, eles aparecem atrás dele. O último grupo, com o chefe, ainda está tentando encontrar o caminho certo. Ele reclama que é muito difícil encontrar o local correto sem um mapa. Um deles comenta que acredita que eles estão no lugar certo desta vez, mas ele acaba pisando em um daqueles pontos de cascalho. Todos começam a gritar, pensando que vão cair. Um deles até escorrega, mas eles ficam confusos ao perceber que, mesmo parados ali, nada caiu. O membro pergunta o que aconteceu. Pegando uma lança, o chefe a usa para tocar o chão. Assim, ele percebe que tudo o mais que eles pensavam ser armadilhas era falso. Ele fica muito irritado, pensando em como ousavam brincar com ele. Pensando em sua amabilidade, ele disse que os destruiria. Nesse momento, o membro que voltou para avisá-los chega. Ele relata que eles haviam encontrado o caminho certo e era o túnel do meio. O líder fica feliz, pois agora poderá acabar com todos. De volta à aldeia, tudo já estava resolvido. Os outros do segundo grupo também foram soterrados. Criando apenas um muro na encruzilhada, eles conseguiram ganhar tempo. Eles fizeram 3 caminhos, mas apenas um levava à aldeia. Jehan reflete que agora tudo o que resta é suportar o último grupo. O peludo consegue tirar a mordaça da boca. Olhando para o protagonista, ele disse que eles não conseguiam lidar com seu líder. Sorrindo, ele disse que o homem estava em um nível completamente superior. Sem dar ao idiota a chance de continuar falando, Rhea o chuta na cabeça. Ela vai até seu herói para dar os novos números daqueles que ainda podem lutar. Ele sabe que, incluindo o líder, cerca de 60 inimigos permanecem. Os aldeões já estavam em desvantagem por terem lutado 2 vezes. Então, mais uma vez, Jehan usa seu olho para observar os níveis. Com aqueles que permanecem, ele percebe que ganharam experiência de combate. Assim, ele sorri e anuncia que eles se tornaram mais fortes. Enquanto isso, passos são ouvidos se aproximando. A raposa avisa que eles estão chegando. Na entrada da caverna, o líder, junto com seu grupo, aparece. Bem ali na frente está o resto de seu grupo enterrado. Com um olhar de desdém, ele os chama de patéticos. De longe, ele pergunta se tudo aquilo era o plano de Jehan. Respondendo à pergunta, nosso herói disse que era uma estratégia. O homem ri, dizendo que eles estavam bastante confiantes. Ele também diz que, apesar de terem 2 vitórias, não haverá uma terceira. Empunhando sua espada, o protagonista diz que eles verão isso em breve. O líder não parece muito satisfeito quando Jehan diz que tem uma proposta. Nosso herói aponta sua espada para o pescoço do peludo, ameaçando eliminá-lo. Ele disse que, se eles não largassem as armas, ele o eliminaria. Por alguns segundos, o líder fica sem palavras. Enquanto isso, seu subordinado grita em desespero. Nosso herói não sabe se eles aceitaram isso, mas não custa tentar. Logo depois, eles começam a largar as armas. E isso surpreende Jehan, pois ele não esperava que funcionasse. Mesmo assim, aqueles criminosos sorriem. O protagonista percebe que algo está errado. Eles fizeram isso porque o líder está começando a ativar sua habilidade. Ao ver isso acontecer, nosso herói fica boquiaberto. Essa habilidade aumenta o ataque de todos os aliados na área em 25%. Então, Jehan entra em pânico, pois o poder do inimigo disparou. Nesse momento, o líder ordena que os membros de sua gangue eliminem todos. Assim, a luta começa e ambos os lados se enfrentam. Assim como no início, uma grande fumaça se forma entre eles. Eles usam isso para que outros coelhos apareçam e ataquem. Parece estar funcionando, pois eles conseguem acertar as cabeças dos inimigos, mas não conseguem acertar o homem. Os 2 coelhinhos ficam sem saber o que fazer agora. Desta vez, a vila estava perdendo feio para a gangue. Thor também estava dando o seu melhor, usando aquele martelo e mandando homens pelos ares. No entanto, ele não esperava que os inimigos usassem cordas para amarrá-lo. Seus braços e pescoço estão presos. Os inimigos começam a puxá-lo e usam toda a sua força para segurá-lo. Ao fazer isso, eles conseguem derrubá-lo e dizem que é a chance de atacá-lo. Diante dessa situação, o touro pensa que é o seu fim. Do outro lado, as ovelhas usadas como isca também fogem. Resoldrak estava dando tudo de si, mas precisava continuar se esquivando das flechas. Nosso herói sabe que, desta vez, as coisas não estavam indo bem. Ele se pergunta onde está sua amiga raposa. A garota está dando tudo de si, lutando contra os inimigos. Por enquanto, ela ainda está vencendo. Mas desta vez, ela está cercada por vários homens. A pobre garota já estava muito cansada e não conseguiria derrotar todos. O protagonista está preocupado, pois sabe que ela está no seu limite. De repente, um dos coelhos passa bem perto do seu rosto. A pobre coitada foi arremessada, batendo na árvore. O animal se transforma naquela garotinha e ela fica inconsciente. Percebendo sua situação atual, Jehan só pensa em mais uma maneira de encerrar a batalha. Ele teria que eliminar o protagonista primeiro. Essa pessoa é o líder, pois é ele quem dá poder aos outros. Bem ao lado dele, Jehan vê seu amigo sofrendo nas mãos daqueles bandidos. Thor se vira e olha para ele, demonstrando sua determinação, dando poder aos outros. Bem ao seu lado, Jehan vê seu amigo sofrendo nas mãos daqueles bandidos. Thor se vira e o encara, demonstrando seu olhar determinado. Seu amigo já imagina o que fará. Enquanto conversavam sobre táticas, o protagonista sabia que Thor poderia se transformar mais uma vez. Então, o híbrido está observando, aguardando o sinal para sua transformação. Os inimigos estão com pressa
pressa para eliminá-lo o mais rápido possível, então seguram suas lâminas para acabar com ele de uma vez por todas. No entanto, quando estavam prestes a atacá-lo, Jehan pede que ele desperte. Transformando-se naquele grande monstro, ele joga os humanos para o lado. Assim, nosso herói foge e pede que seu amigo o siga. Os dois seguem em direção ao chefe para derrotá-lo. Apesar disso, o líder está bastante calmo, esperando por eles. Levantando os braços, ele se prepara para usar sua força. Seu olhar está muito focado e, com apenas um golpe, ele manda um dos inimigos pelos ares. Agora seria a vez do líder, que estava bem à frente. Ele prepara seu super soco para atacar o líder da gangue. E assim é feito. A força é tão grande que chega a levantar poeira. Mas, depois de fazer isso, algo o assusta. O homem havia segurado seu punho com apenas uma das mãos. De cima, o protagonista aproveita a oportunidade para golpear com sua espada. No entanto, o bastardo não se assusta. Com alguns movimentos, ele joga o touro em direção ao nosso herói. Jehan não esperava por isso e acaba sendo atingido. Assim, os dois acabam caindo no chão. Aproximando-se de Thor, o líder dá um pé no rosto do híbrido. Ele praticamente pula em cima do pobre rapaz, usando toda a sua força. Jehan, que caiu um pouco para o lado, fica muito irritado. Após atingir o touro, o líder olha para o nosso protagonista e, sem perder tempo, ele avança para atacá-lo. Ele estava por perto, eliminando outros membros. Com o primeiro ataque, nosso herói se vê em desvantagem e é jogado nas pedras. A jovem percebe que seu amigo está perdendo. O rosto dela já está ferido. A única chance de acabar com aquele desgraçado era ele, já que era mais forte. Mais uma vez, o líder da gangue tenta atacar. Segurando-se na rocha, ele pensa no que fazer a seguir. Então, decide que é hora de usar aquela habilidade. Ele ativa a habilidade do monstro físico e, com seu poder transcendendo a energia, ele corre em direção ao inimigo. Desta vez, o desgraçado não esperava um ataque tão forte. O soco acerta bem no rosto do líder, fazendo-o cair para trás. A jovem raposa fica impressionada com o poder. Nem mesmo seu amigo Thor esperava que ele conseguisse isso. O soco foi muito forte e o homem é jogado para longe. Com isso, Jehan acredita ter conseguido ferir aquele idiota. No entanto, este líder ainda está de pé. Ele encara Jehan e diz que o havia avisado. Com um olhar muito maligno, ele diz que a vila não alcançaria 3 vitórias. Jehan entra em desespero, pensando em como derrotará aquele ser. Logo depois, ele recebe um soco bem no estômago. Isso o faz cair de joelhos. Ele até precisa usar a mão para se apoiar. Considerando o rumo que as coisas estavam tomando, ele parece não ter mais chances. Nesse momento, seu inimigo agarra sua cabeça e a empurra em direção ao chão, fazendo-a bater com força. Apesar de perder, Jehan não pensa em desistir. O líder ordena que ele fique quieto, e nosso herói pede que ele deixe a vila em paz. Era difícil ver todas aquelas pessoas assistindo à sua derrota. Eles estavam muito preocupados com o bem-estar do protagonista. Mesmo sem poder fazer nada, sentiam muita pena do que estava acontecendo. De repente, Thor percebe que Rhea estava correndo para ajudar Jehan. No entanto, alguém tinha uma besta apontada para ela. Ao mirar a arma, atingiu a perna da garota. A garota sente dor e não consegue mais correr. Vendo isso, o protagonista sabe que sua amiga está em perigo. Ela acaba caindo no chão, incapaz de andar. Olhando para o céu, o líder da gangue diz que o sol já está se pondo e que ele acaba caindo no chão, incapaz de andar. Olhando para o céu, o líder da gangue diz que o sol já está se pondo e que agora é tarde demais. Olhando para todos, ele pede que ouçam. Ele anuncia que a guerra acabou. E com um sorriso, ordena que seus capangas incendeiem a cidade. Nosso herói estaria lá, sendo mantido refém, observando tudo. Aqueles desgraçados acenderam tochas e as jogaram para todos os lados. Até as barracas e a comida pegariam fogo. Desta vez, nosso herói sabe que a cidade seria destruída. A casa dessas pessoas já estava em ruínas. Os moradores estão desesperados com a situação. Os que estavam em suas casas começam a correr para não se machucar. Enquanto isso, os membros daquele grupo comemoram. Os coelhos apenas observam, acreditando que é o fim de tudo. Jehan se sente muito mal ao ver que as pessoas já estão perdendo a esperança. Mas ele sabe que, se continuar assim, será como um perdedor que perde tudo. Além da destruição, eles estavam machucando os moradores, amarrando seus braços. Outros vão atrás do touro para eliminá-lo. Alguns já haviam sido atingidos e estavam inconscientes. Finalmente, toda a vila foi tomada pelo fogo. Nesse momento, o chefe agarra nosso herói pelas roupas. Ele o levanta, usando o braço para humilhá-lo. Sua amiga raposa, que estava por perto, chama seu nome. Mas Jehan ainda tem força para mover as mãos. Ele agarra o braço daquele desgraçado e então diz ao seu inimigo que não vai perder. Mais uma vez, ele se lembra da cena em que sua mãe levou o gatinho. Ele quer voltar àquele momento. E para isso, ele precisa cumprir seu objetivo ali. Então, mesmo ferido e sem esperança, ele não pretende desistir. Os moradores que ainda estavam por perto notam a força de Jehan. Thor continua olhando para ele. E seu amigo Riet também fica impressionado. Aquele líder apenas ri na cara dele. Ele já está segurando uma lança nas mãos para acabar com ele. Logo depois, ele a leva ao pescoço para mostrar que será o fim. Mas algo estava mudando no corpo da jovem raposa. A vida de Jehan estava prestes a ser perdida. E quando ele menos espera, Riet consegue ajudá-lo. Ela golpeia o braço daquele maldito líder de gangue. O homem fica confuso sobre como isso aconteceu.
Ela usa suas enormes garras para ferir o desgraçado. Com isso, Jehan acaba sendo libertado, enquanto ele fica atônito com a ação. Ele estranhou desde o início, pois os outros híbridos se transformavam apenas usando mana. No entanto, isso não aconteceu com Hit. Ela sempre manteve a mesma aparência. Isso acontecia até mesmo quando enfrentava situações que colocavam sua vida em risco. Mas parece que agora ela estava realmente usando toda a sua força. Ela havia despertado seu poder sob a luz da lua, aumentando seu poder em 100%. Mantendo sua postura, ela pede a Jehan que dê a próxima ordem. Ainda incrédula, nosso herói a chama pelo nome. Enquanto isso, o líder grita de dor no braço. Finalmente, Jehan dá a ordem para eliminar todos os bandidos restantes. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.